Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui estamos nós, reunidos no santuário, a casa da Mãe, aonde a liturgia nos apresenta as tentações. As tentações na qual, se nós não tomarmos certos cuidados, essa tentação pode nos tirar todo o sacrifício que o nosso Deus e Senhor fez naquela cruz por nós. A tentação, ela existe. Ela está em todos os âmbitos da nossa vida. Mas é necessário a gente percebê-la. E, como Jesus nos ensina, olhar para a tentação e dizer: afasta-se de mim. Precisamos aprender a repelir o mal que se aproxima de cada um de nós, para nos tirar dos caminhos que nos levam à salvação. Por isso é uma batalha constante a nossa vida de busca do céu. É uma batalha porque o inimigo está sempre ao nosso redor, nos tentando, nos oferecendo os caminhos que infelizmente nos afasta de Deus e nos faz cair no pecado e no erro. Nós somos seres humanos frágeis, fracos, no que diz respeito às tentações. Então é preciso orar e vigiar sem cessar, para que a gente sempre se fortaleça, para que nós, quando estivermos nos deparando com as tentações, nós possamos ter essa força que Jesus teve hoje no Evangelho e expulsar o mal. Porque o mal, ele é astuto. Ele é astuto. O mal, o inimigo, ele quer jogar para ganhar. Ele não quer jogar para perder. Então ele sabe muito bem a nossa fraqueza. Ele sabe muito bem aonde está ali o nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos. Às vezes tem pessoas que têm um, tem dois, tem três, e tem pessoas que têm todos os pontos fracos possíveis. Não é assim? Então a gente precisa estar sempre entendendo. Eu preciso me colocar diante de Deus
com a sabedoria do Espírito Santo e distinguir aonde eu tenho este ponto fraco que o inimigo pode agir na minha vida e pode me tirar a salvação, o sacrifício na qual Deus fez na cruz para que eu pudesse conquistar o céu. A primeira leitura, nós vamos ver a tentação que vence. Infelizmente, na primeira leitura, a tentação vence. O inimigo vence. Por que isso? Está lá o Jardim do Éden, lá está o casal perfeito, criado por Deus, Adão e Eva. E como Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer o nosso bem, Ele vai nos instruir, como instruiu Adão e Eva. E disse: está vendo tudo isso? Com certeza responderam: sim, Senhor, estamos vendo. Está vendo todas essas árvores? Sim, estou vendo. Dessas árvores todas que vocês estão vendo, pode comer e se fartar de todas elas, menos a árvore que está no centro. Mas por que uma árvore que está no centro? Para simbolizar o centro de tudo. Aqui, essa árvore do centro. Esta você não pode nem chegar perto, nem tocar, muito menos comer. Interessante isso, né? O inimigo, então, ele chega junto, depois de Deus ter dado a instrução, dizendo: esta árvore não, das outras fique à vontade. O inimigo então chega junto, como é interessante, né? E já vai diretamente aonde nós somos fracos. Ali ele vê a mulher. Naquele momento, para o inimigo, a mulher era o meio na qual ele ia utilizar para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. E assim foi feito. O inimigo chega junto no ouvidinho da mulher e diz: olha, é verdade, você não pode comer, da árvore aqui do centro. É verdade, não podemos. Deus falou: se a gente comer, vamos morrer. Mas que morte é essa? Jesus não estava falando da morte física. Ele estava falando da nossa essência, na qual Deus derramou sobre a nossa vida, a essência da pureza, da bondade que existe dentro de nós. E Deus então quer mostrar para aquelas pessoas que existem duas coisas dentro de nós que podem nos levar ao pecado, que podem nos levar à morte da essência que existe dentro de nós, da bondade, aquilo que é mais essencial na nossa vida. Deus vai mostrar isso para nós. Então o diabo chega juntinho e vai dizer: que nada, você não vai morrer não. É mesmo aquela pessoa que diz aqui: isso não é pecado não, boba. Pode fazer, fica tranquila. Não é assim? Para nem você ver pecado em tudo. Não é assim? É pecado não, boba. Deus está aí para te perdoar. Aí você fala: é verdade, né? E aí vai. A historinha prossegue. Mas se você comer dessa fruta, você terá conhecimento. E quem é que não quer ter conhecimento? Fala para mim. Não é assim? Você olha para aquela pessoa que tem uma inteligência, um QI bem alto, você fala: nossa, como queria ser inteligente com aquela pessoa, né? Senhor, me dá inteligência, Senhor. Não é assim? E aí foi feito isso. Então essa mulher vai lá, pega essa fruta e come. Mas essa fruta tinha algo muito interessante. Era bonita, era vistosa, saborosa, era atrativa. Olha que muitas vezes o nosso pecado está no olho, não é assim?
Por isso que Jesus, em certo momento, ele fala: se o Senhor te leva a pecar, arranca ele e joga ele fora, né? Que a gente cobiça muitas coisas pelos olhos. A gente deseja pelo olho. Uma comida saborosa, a gente come ela primeiro pelos olhos. Não é assim? Você fala: nossa, essa comida tá bonita, tá? Não é verdade? Quando você vai lá na churrascaria, né? Olha aquela picanha, né? Você fala: nossa, ela tá saborosa, olha essa gordurinha. Não é assim? Então a gente vai olhando, vai desejando pelos olhos. Quando você vai fazer a sua comprinha lá, chega lá na seção do hortifruti, você não pega uma maçã feia, você pega, é ruim, hein? Você pega aquela bonita, essa aqui tá bonita. Mas nem tudo que é bonito por fora é bonito por dentro. Muitas vezes a gente já levou certos prejuízos, não é? Tava bonita por fora, quando partiu, pronto, aí ó. Não é assim? A gente começa a prestar atenção. Então aquela fruta saborosa, a mulher pegou, ao invés de ela entrar no pecado sozinha, desobedecer a Deus sozinha, não, vem cá, Maria, não. Se eu vou ter que pecar, você peca junto comigo também. Vem cá, come aqui. Adão poderia ter dito: não, mulher, você quer desobedecer a Deus, desobedeça você sozinha. Oh, meu Deus do Senhor, não vou desobedecer, não. Se ele falou que não é para pegar, se não é para comer, então eu não vou comer, eu não vou pegar. Quando um não quer, dois, não briga não briga. É assim. A gente precisa estar entendendo isso. Não é porque o outro está no erro, o outro está no pecado, que você tem que estar também. Não é porque o outro te convidou para ir para o erro que você vai aceitar. Alguém tem que ser sábio, inteligente e dizer: não, isso está errado. Eu não vou por esse caminho. Se você quiser ir por esse caminho, você vai. Mas eu quero a minha salvação, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é errado. Mas aí tem aquela pessoa que diz assim: ah, mas se o outro faz, eu posso fazer também. Não é assim? Por que o outro faz e eu não posso fazer? A pessoa nem consegue ter um raciocínio lógico de ver que a vida dela está em perigo, que a salvação dela está em perigo. Não é porque o outro está no caminho errado que eu vou entrar. Tem muita gente aí dando a mão ao outro, aí segurando a mãozinha no outro e cantando a musiquinha: eu vou pro inferno, eu vou. E vai. É você que tem que entender. Eu quero chegar ao céu, não a tentação, não aquilo que me pode tirar a minha salvação. É você que determina as coisas na sua vida, não é o outro. Se o outro está pegando, paciência. A gente precisa ter esse discernimento. Deus deu a você a sabedoria divina. Deus deu a você o discernimento das coisas que é bem, das coisas que é mal. Daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido. Você sabe. Você sabe disso. Por isso que Ele te deu o Espírito Santo, para você enxergar, você ver aonde você está indo, o que você está fazendo. Ele vai te alertando, mas a liberdade que Ele deu para você é uma liberdade que Ele não interrompe. Ele não invade a sua liberdade. Ele respeita a sua liberdade com a tristeza profunda no coração, sabendo que você vai se dar mal lá na frente, mas pela liberdade que Ele te deu, Ele não pode fazer nada. A única coisa que Ele pode fazer é falar, é dizer, instruir, te alertar, como um pai faz com o filho, como a mãe faz com seu filho, alertando o filho para tomar cuidado com o erro, com as coisas erradas. Não é assim? E o filho sempre obedece. Duvido. Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que é bom para mim. Sabe nada, coitado. Tadinho. Sabe não. Então o Senhor vai lá e instrui. Mas nós somos desobedientes. Olhe como nós somos. E aí Adão foi lá, pecou.
junto com a Eva, o mal entra no mundo. O inimigo busca a nossa fraqueza. É a fraqueza que naquele momento ele viu na Eva. Ela queria ser sábia, sabedoria, quer que não quer. E ali foi a porta que o inimigo entrou. E por isso a gente precisa entender aonde está a minha fraqueza. Aonde está o meu calcanhar de Aquiles. Aonde que eu posso dar mole para o inimigo chegar e destruir por inteiro a minha vida, a minha família, tudo aquilo que eu construí. Precisamos entender isso. Então naquele momento ali, Eva era fraqueza. O inimigo usou e conquistou e fez o pecado entrar. E a partir daquele momento, olha como é o pecado. Adão e Eva estavam nu, sem maldade. Sem maldade. Porque a beleza, a nudez, ela é linda, ela é bonita. O problema todo é quando a gente olha para a nudez e como a gente olha para ela, o que passa pela nossa cabeça. Naquele momento não passava nada de errado na cabeça de Eva e de Adão, mas a partir do momento que o inimigo entrou na vida deles, eles começaram e viram, opa, estamos nu, mas peraí, vamos tampar isso aqui. Aí pegaram uma folha de figueira, tampou todo mundo, e Deus passeava pelo Éden toda tardezinha para ver a sua criação. E quando ele passeou, não viu Eva e muito menos Adão. Deus falou, alguma coisa está errada aí. Tem algum problema aí. Aí gritou, Adão, Eva, aonde você está, meu querido? Fala para mim. Eles se esconderam. Como aquela criança que faz uma arte, se esconde do pai para não levar, ó, a chicotada. Não é assim? E Deus percebeu. Porque quando a gente comete um erro, quando a gente comete um pecado, algo ruim, a gente se esconde de nós mesmos e até de Deus. Nós temos vergonha dos fatos errados que a gente pratica na nossa vida. A vergonha do erro, do pecado, da transgressão, da desobediência a Deus. E aí Deus amaldiçoa a serpente. Agora tu vai rastejar. Quer dizer que a serpente não era uma cobra. Era alguém como se fosse um ser humano. Mas ela passa a ser a serpente que rasteja pelo chão. E Adão e Eva perdem o paraíso. E se vocês continuarem fazendo a leitura do Gênesis, a partir daí só desgraça vem. Adão e Eva têm seus filhos, Caim mata Abel, pronto. Olha o mal, como ele começa a enraizar, começa a proliferar. Está até hoje no nosso meio. A maldade hoje está imperando. As pessoas hoje não conseguem enxergar que ela precisa fazer o bem, viver o bem, sendo que nós somos chamados a isso. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse, agora sim, muito bom. Nós somos pura bondade. Mas só que nós não deixamos essa bondade florir, aparecer. A maldade sempre aparece em primeiro lugar nos nossos julgamentos. Em todas as coisas que a gente vai fazer, a gente primeiramente pensa o mal. A gente não pensa as coisas boas. A gente sempre julga o outro no sentido da maldade, não da bondade. Nós trazemos dentro de nós isso muito forte. A gente precisa entender, é a bondade que precisa imperar no nosso coração, não a maldade. A maldade nós temos que extirpar do nosso coração, da nossa vida, o mais rápido possível. Precisamos entender isso. Então a tentação, ela vem para nos tirar da graça de Deus. É o que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus acaba de ser batizado, começa a sua missão, o inimigo chega, mas chega junto. Chega junto. E aí começa a tentar Jesus 40 dias e 40 noites. E Jesus ali olha, e olha que a tentação aqui, ele usa a própria palavra de Deus. É um diálogo, o diabo usando a palavra de Deus e Deus usando a própria palavra dele para nos persuadir. A gente precisa entender isso.
O inimigo conhece a palavra de Deus. Ele não é burro, não. Ele sabe, ele conhece. Infelizmente, muitos de nós não conhecemos, porque nós não queremos. Porque nós não dedicamos a nossa vida a conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, começa a crescer dentro de nós uma briga muito grande entre o bem e o mal. Eu começo a perceber através da palavra de Deus o mal que eu tenho feito, as coisas erradas que eu tenho feito. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dando a verdade. Nós vamos conhecendo a verdade. Essa verdade, ela vai nos libertando. Mas a partir do momento que eu permita que isso aconteça, a partir do momento que eu deixo essa palavra de Deus me conduzir. Porque se eu não deixo, os mesmos erros que Eva e Adão cometeu, eu vou continuar cometendo. Porque eu desobedeço a Deus. Como Deus fala, me ame acima de todas as coisas. Cadê esse amor que eu não tenho? Não é assim? Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas cadê esse amor que eu não tenho? Não é assim? Perdoa o teu inimigo. E até hoje nós estamos aí, olha, trazendo para dentro de nós a vingança, o ódio, o ciúme, a inveja. Não é assim? A gente não perdoa, vive a caridade, coisa que menos a gente faz hoje em dia. Se está alguém precisando, você vira as costas, vai embora, deixa para lá, não é comigo. Vocês estão entendendo? Isso tudo faz parte da maldade. O inimigo coloca isso no nosso coração para nos tirar da graça de Deus, da presença de Deus. E Jesus foi tentado. Quando Jesus teve fome, teve fraqueza, teve desejo. Jesus naquele momento estava fraco, 40 dias, 40 noites jejuando. Você que fica 2 dias sem comer, já quer comer a padaria inteira, não é assim? Imagine 40 dias e 40 noites sem comer. É verdade? Jesus estava fraco. E aonde era a fraqueza de Jesus ali naquele momento? A fome. E qual foi a primeira tentação? Se tu é filho de Deus, pede para que essas pedras que estão aqui, virem pãozinho. Num brioche, né? No pãozinho gostoso. E eu estou com fome. Não é assim? Eu quero comer. Então, já que eu tenho esse poder, deixa eu transformar essas pedras aqui em coisa gostosa para me comer. Interessante. O inimigo vai na nossa fraqueza. E Jesus, olha, nem só de pão vive um homem, viu? Mas de toda palavra que sai da boca. Primeira tentação vencida. Depois vem a tentação de querer ser melhor e maior do que Deus. A tentação de querer se salvar a si próprio. Se tu é filho de Deus, se joga daqui. Você vai ser salvo. Interessante, né? Depois a terceira tentação. Pega Jesus lá no mais alto e mostra todo o reino. Olha, se tu prostraste diante de mim, isso tudo aqui é teu. A tentação da ganância, de querer ter, de possuir. E quem é que não tem isso no coração? Fala pra mim. Pai, eu não tenho. Mas oferece uma casa na praia pra você ver. Olha, oferece pra você um apartamento em cobertura lá nas praias do Rio de Janeiro. Vou dentro. Não vamos nos enganar, não. Não vamos tapar o solzinho com a peneira, não. Que dentro de nós existe uma vontade muito grande de ter as coisas, de possuir as coisas, de ser grande, de ser tudo. Nós temos isso. O problema todo é que a gente não sabe trabalhar isso. Esse é o problema. A gente não sabe trabalhar nossa ganância, nosso desejo de ter. A gente quer ter tantas coisas e passa por cima de tudo se eu tiver que passar. Se eu tiver que fazer coisas erradas, escusas, por debaixo do pano para ter o que eu quero, eu vou fazer. É meu desejo de querer ter. Por isso que esse Brasil nosso está do jeito que está. É a ganância do poder de querer ter. Passa por cima de tudo, faz tudo o que é errado, porque o que importa é o meu querer. É o meu ter. Por isso que as coisas degringolam na nossa vida. A ganância de querer ter, de possuir. Por isso que tem roubos e mais roubos por aí. Não pode falar muita coisa, a gente é processado. Não é assim? É a ganância.
pessoa não se contenta com aquilo que ela tem. Não, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Mas não vai levar nada disso. Morreu, fica tudo por aí. Não é verdade? Fala para mim. Passou por cima de todo mundo, matou, roubou, fez todas as coisas erradas para poder possuir algo. Morreu, ficou aí. A gente não sabe ser feliz. A felicidade está nas pequenas coisas, não está em muitas coisas não. A maior felicidade nossa está em saber nos relacionarmos um com o outro. Ter paz, ter amor, ter tranquilidade. Viver bem com aquilo que Deus nos dá, que para muitas vezes, para nós já é o suficiente para que ter mais coisas. Não é assim? Mas a gente quer sempre ter mais, sempre ter mais, sempre ter mais. E você olha, mas para que isso? Não é verdade? É a ganância de ter. E quando eu tenho ganância de ter, o inimigo usa isso aí. Então já que você quer ter, eu vou instigar você a fazer isso, fazer aquilo. Mas não é o bem não, é o mal. Aí mata, rouba, sequestra, faz isso, faz aquilo outro. Não é assim? Para satisfazer o meu ego, meu querer, a minha vontade de ter. Preste bastante atenção. O inimigo usa sempre a nossa fraqueza, os nossos desejos, para que ele possa fazer acontecer o mal na nossa vida. São as tentações. Nós temos tentações diversas na nossa vida. Em tudo quanto é lugar que você vive tem tentação. Dentro da igreja então, você acha que dentro da igreja tem tentação? Não? Claro que tem. O padre é que eu diga no confessionário. Tem tentação. Na sua casa tem a tentação. No seu trabalho tem a tentação. Aonde você estiver, ela está ali. Por isso orar e vigiar sem cessar. Permanecer atento às armadilhas do inimigo, que está prontinho para pegar você. Igual a palavra do Salmo, quando a gente reza à noite, o leão está próximo para rugir e devorar. É assim que o inimigo age. Então ele espera a sua fraqueza. Ele espera a sua fraqueza. Por exemplo, uma briga de casal. O casal briga. Aquela DR famosa, não é assim? O marido sai, foi refrescar a cabeça, não aguento não, sai desembestado, aí para no barzinho, vou tomar uma para refrescar que eu não aguento mais, não é assim? Aí o inimigo vai lá e joga aquela mulherona bonita lá no bar, sentada, aí tá lá, já brigou com a mulher, já não tá aguentando mais a mulher. Não é assim? Porque já está por aqui pelas tampas, não é verdade? E a mulher está lá enviada pelo inimigo. Ela dá aquela olhadinha, prende aquela pescadinha. Ele para, olha, é comigo mesmo? Sou eu mesmo? Tem certeza? Ele baixa a cabeça, finge que não está vendo, mas quando eu levanto a cabeça, a mulher está olhando de novo para ele, dando aquele sorriso. Não, é comigo mesmo. Aí a mulher vem. Em 2 tempos, ele está lá na mesa da mulher. E ali, meu amigo, o inimigo já lançou a sua cordinha, naquele momento de fraqueza e de briga dentro de casa, já lançou a isca. E o que aconteceu? Ele foi lá, pegou. E aí a desgraça começa a acontecer. Não é só com a mulher, não. Não come, não. Com a mulher também. No momento de fraqueza, presta bastante atenção. É aí que você se torna uma presa vulnerável para o inimigo. É o que acontece aqui hoje. Todas as tentações que estão aqui apareceram no momento de fraqueza. Adão e Eva, Jesus. Então eu preciso entender qual é o meu ponto fraco, que infelizmente eu estou deixando o inimigo entrar na minha vida. É a tentação da carne, que bate recorde por aí. Você tem a sua esposa dentro de casa, que luta para você, que trabalha para você, 24 horas por você. Você chega em casa, está tudo bonitinho, está tudo arrumadinho, tudo prontinho para você. Não é assim? Chega, meu amor, chega bem, tá aqui, tá tudo prontinho. Você está lá chifrando ela?
achando que é o cara da vez? Você acha isso certo? E vice-versa? O marido trabalha, o marido é de igreja, o marido é isso, o marido é aquilo, ama a família, o marido é tudo para aquela família, mas a mulher vai lá e pum. Eu trouxe um presente para você. Que foi? Esse chifrinho aqui, ó. Pum, pronto. Não é verdade? A tentação está aí. A gente cai porque a gente não obedece a Deus. A gente cai porque a gente não tem força para dizer não para ela. A gente precisa aprender. É isso que Jesus quer falar para nós. Todos nós somos fracos, todos nós temos nossos erros, nossos pecados. Ninguém aqui é santo. Todos nós sabemos aonde nós somos mais fracos, aonde a gente peca mais. Um é na língua, um é no pensamento, um é no julgamento. Em todos os momentos da vida nós somos fracos em algum ponto. E é aí que o inimigo entra, aí que o inimigo faz a festa. Hoje, domingo das tentações, eu preciso botar a mão na minha cabeça e ver aonde eu estou fraco. E nesse tempo quaresmal me fortalecer para que esse ponto fraco não seja a minha queda. Por isso que o tempo quaresmal é tempo de jejum, oração e caridade. Fortalecimento naquilo que somos fracos, para que nós possamos vencer as tentações do mal, como Jesus venceu. Como Jesus venceu. E quando Jesus vence a primeira tentação, o inimigo vai. Mas ele vai voltar. E voltou novamente no momento onde Jesus estava fraco de novo, que foi lá no Getsemane. Está lembrado? Jesus dizendo: Senhor, se me for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, não é assim? A fraqueza de desistir. O inimigo chega junto de novo, ele está fraco. Ele está fraco. Opa, é o momento. Mas Jesus diz uma coisa para nós: aonde eu me sinto fraco, é aí que eu me sinto forte. É na minha fraqueza que eu busco Jesus. É na minha fraqueza que eu busco oração. Porque o inimigo ele vai chegar para acabar de estragar com a sua vida. Porque ele não vai pegar ninguém forte. Ele quer pegar alguém que está fraquinho, para não ter tanta luta, para ser fácil. Então a gente precisa ser esperto. Estamos no tempo quaresmal, que nós possamos buscar com intensidade essa nossa conversão pessoal, agradar o coração de Deus, agradar o nosso também, quando Deus nos convida a uma vida completamente diferente que o mundo vai nos apresentando. Terminando então esta homilia, a segunda leitura para nós, que traz o quê? Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça de Deus. Oh, glória! Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, fala para nós. Se não fosse aquele confessionário, Jesus. Se não fosse o nosso arrependimento, ora. E é isso que mostra para nós a grandeza de Deus. Somos pecadores, mas a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que os pecados que nós cometemos. Se não fosse assim, ficaria muito difícil todos nós passarmos pela portinha que já é estreita. Então a misericórdia de Deus, ela vem para nos resgatar, nos colocar de pé, nos dar dignidade e seguir em frente de cabeça erguida. Pecou, confessou, aprumou, segue. Não olhei para trás, porque é à frente que está a nossa salvação. Amém.